noite, boa noite. Espero que estejam me escutando. Enquanto isso, vou pegar uns livros aqui para fazer de apoio pro meu celular, que meu celular tem vários problemas, né? Não sei se vocês se lembram. Muitos artes. Vamos lá, então, vamos lá. Boa noite, eu vou começando, que depois essa live vai ficar gravada, então eu vou deixar ela gravada lá no meu YouTube, então eu vou começar apresentando o nosso assunto de hoje, que eu trouxe. Deixa eu só colocar essa luzinha aqui, deixa eu ver se não... Ai. Só na live. Ai, vamos lá então, galera. Olá, Felipe, Ricardo, Stephanie, boa noite, bem-vindos à live. Então, sobre o que nós vamos conversar hoje, gente? Vocês sabem que eu adoro um livrinho e essa semana, quem aí estiver escutando os gritos do meu filho, tá? É normal, tá? Então não se assustem, não está acontecendo nada, ele só está brincando, né? Uma criança feliz que brinca com os avós ali. Então, assim, ó, sobre qual vai ser o nosso assunto hoje da live, tá? Eu comprei um livro que fala sobre neurociência e liderança, tá? O nome do livro é Neuropower, Leading with Neurointelligence. Ele não tem em português ainda, tá? Eu já usei ele para fazer uma masterclass que foi um sucesso. É muito legal esse livro, só que ele tem 1.500 páginas, né? E aí eu dei uma corrida ali para dar uma olhada em tudo que eu em todo o livro, para ver o que de tudo aquilo ali poderia servir aqui para vocês. E não é que eu acho um capítulo divino em que ele fala o seguinte, ó. Ele fala ele fala sobre as 6 inteligências as 6 inteligências que todo líder deve aprender para conseguir lidar com o seu time. E o capítulo é exatamente assim, ó. 6 habilidades que você precisa aprender como líder se você quiser liderar efetivamente e impulsionar o desempenho do seu time, né? Gigante o nome do título do livro, mas basicamente as 6 habilidades que todo líder deve saber para impulsionar o resultado do seu time, tá? E eu achei bárbaro esse capítulo, tá? Ele fala muito de neurointeligência, fala muito de neurociência, tá? Vocês encontram esse livro aqui no Kindle. Eu paguei, foi um dos mais caros que eu já paguei, eu paguei uns R$60, mais ou menos, tá? Mas ele vai ser o meu livro de cabeceira, porque eu uso ele, inclusive, para eu moldar a minha mentoria. Então, eu adorei ele, tá? Então, eu recomendo, quem sabe falar inglês, tá? Não é nada muito complexo, tá? O inglês é bem tranquilo. Deixa eu só fechar o meu WhatsApp aqui, senão ele vai ficar piscando. Então, assim, o inglês é bem tranquilo, tá? Não é nada complexo. Eu acho que vale a pena comprar. E vai ser uma live curta, tá, gente? Não vai ser uma live muito longa hoje. A ideia é que a gente traça alguns assuntos, algumas pitadas aí de colaboração de alguns livros que eu construo, de onde eu tiro o material para construir as minhas mentorias. E aí ele já começa comentando que o líder, ele precisa trabalhar em 2 frentes, tá? Primeiro, gerenciar ele mesmo, né? Então, quem estava aqui na minha live, né, sobre como gerenciar a si mesmo, tá? Então, se perdeu essa live, corre lá no meu YouTube que eu gravei ela. Então, como gerenciar a si mesmo. E aqui eu sempre falo muito do autoconhecimento. Não existe como liderar se você não consegue se enxergar.
Senão você começa a tropeçar em si mesmo, tá? Você começa a se auto-sabotar, beleza? Então, a primeira frente é gerenciar a si mesmo, ou seja, buscar autoconhecimento. E a segunda frente é empoderar e motivar times, criando condições para que os times performem excepcionalmente bem, tá? Então, a primeira frente é autoconhecimento e a segunda frente é criar condições para que as pessoas performem excepcionalmente bem, ok? Mas, Ingrid, como fazer com que os times gerem resultados excepcionalmente bem? Esse livro aqui, esse capítulo, ele me lembrou muito uma outra live que eu já fiz com vocês sobre esse livrinho aqui, Os 5 Desafios das Equipes, tá? Ele me lembrou bastante esse livro aqui, com algumas pitadas de neurociência, por isso que eu achei bárbaro trazer para vocês, tá? Então, habilidade número 1, tá? Para quem tá chegando agora, estamos falando sobre o livro Neuroempower, Leading with Neurointelligence, que é um livro que ainda não tem em português, que fala sobre neurociência e liderança. Eu tô trazendo um bate-papo aqui sobre um capítulo do livro, onde fala sobre as 6 habilidades que o líder precisa aprender para ter times de alto desempenho, ok? Então vamos para a habilidade número 1, criar um ambiente seguro, tá? Se vocês quiserem, gente, eu vou bebendo minha água aqui, que eu tô com uma alergia, às vezes dou umas tossidas, então para mim é importante. Vão fazendo aí seus comentários, né? O pessoal também já vai entrando. Se quiserem fazer perguntas, comentários, né? Muitas vezes as pessoas também gostam muito de falar o que o chefe não faz, né? Então, vão comentando aí as coisas que vocês veem acontecendo ou não veem acontecendo na prática, tá bom? Então, vamos lá. Então, habilidade número 1, criar um ambiente seguro. O que ele chama de ambiente seguro, tá? Criar um ambiente seguro significa tirar as pessoas do modo emergência. Ele comenta que quando as pessoas estão no modo emergência, a atividade cerebral delas ela migra do córtex para o sistema límbico, que é um sistema onde se trabalha com a sobrevivência, certo? Vocês estão vendo que eu estou competindo a gritaria aqui com meu filho, né? Não sei se alguém ouve. Mas ele tá ali, né, brincando de escolinha com os meus sogros, enquanto meu marido tá na aula e eu tô na live. Mas enfim, vamos lá. Então, o que quer dizer o que quer dizer, então, manter as pessoas num ambiente seguro, tá? Então, fazer com que elas saiam daquela coisa de emergência. Como é que tu faz isso na prática, Ingrid? Como é que eu mantenho as pessoas num ambiente seguro? Você dá autonomia para elas, tá? E aí, interpretação minha, tá, gente? Quando tu dá autonomia para as pessoas, quando tu permite que as pessoas construam o como, elas sentem que as suas potencialidades estão sendo utilizadas. Elas sentem que elas podem aparecer ali. Somente dando autonomia as pessoas vão poder aparecer, tá? E aí tu vai criar um ambiente seguro, ok? E aí ele comenta também que o líder ele deve encorajar as pessoas a fazer esforços colaborativos. Fazer com que as pessoas se esforcem também. Sabe aquela ideia de um por todos e todos por um? Quando o líder ele trapassa para as pessoas, ele transparece para as pessoas que é bem mais importante o todo do que o individual, as pessoas também saem dessa zona de perigo, tá bem? Então, como a gente faz isso? A gente dá autonomia, dar às pessoas o poder de desenvolver soluções para problemas, certo? Então, essa é a habilidade número 1 do líder, criar um ambiente seguro. Como criar um ambiente seguro? Dando autonomia para elas, tá? Mostrando para elas que as potencialidades delas podem ser utilizadas naquele time. Deixar as pessoas construírem o como. Tá? Habilidade número 2,
empoderar pessoas a se expressarem, tá? Aqui ele fala empoderar, tá, gente? Mas talvez não seja bem essa palavra, foi uma tradução livre aqui que eu utilizei, ok? Então, a ideia é que as pessoas possam se expressar livremente, transformando emoções em palavras. E por isso que eu me lembrei tanto do livro Os 5 Desafios das Equipes. Por quê? Porque a base da pirâmide dos desafios das equipes é a confiança. Né? E confiança é o quê? Confiança é eu poder me expressar livremente. Eu poder dar a minha opinião, é eu poder falar como eu me sinto em relação a certo assunto, né? Quem nunca aqui trabalhou num time onde não se sentia confortável para dar opinião, não se sentia confortável para falar numa reunião? Quem aqui nunca trabalhou num time em que eu não era convidada, em que eu não me sentia confortável para expressar como eu me sentia? Tudo isso faz com que as pessoas não queiram colaborar com o grupo. E aí eu achei bem interessante que ele traz isso do ponto de vista da neurociência. Olhem só, ele comenta aqui, o lado direito do cérebro, que é o lado mais emocional, quando ele é acionado, quando ele é carregado, é quando a gente se sente emocionalmente seguro. E quando a gente se sente emocionalmente seguro, a gente tem mais vontade de colaborar para o grupo. Olha que importante, gente. Olhem que importante, tá? Quando o lado do cérebro, a gente aciona o lado direito do cérebro, quando a gente se sente confortável de se expressar. Quando a gente sente que o que a gente vai falar, quando a gente sente que as nossas opiniões, elas são levadas em consideração, quando a gente sente que no ambiente em que a gente está, a gente pode falar livremente, a gente pode expressar as nossas opiniões, a gente pode falar de emoções, a gente pode expressar discordância a respeito de tudo, tá? Então é importante que o líder crie um ambiente onde as pessoas possam se expressar livremente, tá? E se expressar livremente não quer dizer que nós vamos chegar a um consenso. Se expressar livremente não quer dizer que eu vou acatar o que todo mundo está dizendo. Se expressar livremente quer dizer que eu vou levar em consideração o que todo mundo está dizendo. Ainda que no final eu tenha que tomar uma decisão que não vai agradar a todos. Ok? Então o líder ele precisa ter essa capacidade de escutar todo mundo. Ingrid, como é que eu faço isso? Tá? Ele dá algumas dicas aqui. Primeiro, entendendo, respeitando e valorizando o papel de cada um dentro do grupo. Tá? E aí, em segundo lugar, né? E aí, quase óbvio, é permitindo que as pessoas se expressem sobre absolutamente tudo. Tá? Você tem que ser o exemplo do que você quer que as outras pessoas façam, certo? Somente assim as pessoas vão conseguir achar soluções para os problemas, ok? Mas atenção! Quando as pessoas estão num ambiente onde elas podem se expressar livremente, onde elas podem dar sua opinião, onde elas podem falar o que elas sentem, conflitos vão surgir. E aí lá vai o meu livrinho, né? Qual é o segundo nível da pirâmide do Lencioni, dos desafios, é justamente conflitos. O time tem que ser capaz de gerar conflitos. E o líder tem que entender que conflitos são positivos. Violência é que não é positivo. Conflitos são discussões em que as pessoas não levam as coisas para o lado pessoal. Ok? Onde não há briga entre pessoas, há discussões positivas entre opiniões diferentes. Tá? Então conflitos vão surgir. E conflitos são positivos. Ok? Então, para quem está chegando agora, estamos falando sobre o livro Neuropower, Leading with Neurointelligence, que é um livro que ainda não tem em português. E eu trouxe um capítulo do livro que fala das 6 habilidades para ter um time de alta performance.
Falamos sobre criar um ambiente seguro, que é dar autonomia para as pessoas. Depois falamos sobre estimular as pessoas a se expressarem livremente, tá? Suas opiniões, os seus sentimentos, as suas discordâncias. E agora o número 3, que é motivar, eu vou fazer uma tradução livre, tá? Pela identificação de entregas e celebrar pequenas conquistas, tá? Isso aqui, gente, é assim, ó, a gente já tem autonomia agora, a gente já pode discutir livremente, então agora a gente vai, como grupo, estabelecer 3 ou 4 objetivos chaves que estejam conectados com a estratégia, tá? De novo, as pessoas já têm autonomia, elas já se sentem livres para discutir, então agora nós vamos estabelecer 3 a 4 objetivos chaves que estão conectados com a estratégia, tá bom? Aqui ele comenta que o resultado do time importa mais do que o resultado individual, tá? Isso é importante também. Não que as pessoas individualmente não importem, mas a gente só vai conseguir alcançar esses 3 ou 4 objetivos se a gente trabalhar em grupo, ok? Então, o número 3 é que a habilidade número 3 é ser capaz de identificar entregas e celebrar pequenas conquistas, tá bom? Então não é só celebrar quando a gente alcançar o objetivo final, tá? Um líder, ele precisa ser capaz de poder celebrar o processo, né? Então, não só quando a gente chegou no final, mas as pequenas entregas, ok? Então, esse é a terceira habilidade que o líder ele deve aprender. Quarta habilidade que um líder deve aprender, tá? Aprender a facilitar a empatia através da escuta ativa. Ele comenta que, segundo a neurociência, as pessoas elas têm uma necessidade natural de se sentirem pertencentes a um grupo, ok? E como é que a gente faz com que as pessoas se sentam pertencentes a um grupo? Elas precisam ser entendidas e escutadas, tá? Vocês começam a perceber que as coisas vão se somando, né? Então, quando as pessoas elas se sentem entendidas e escutadas, a performance do time melhora. Não só o dia a dia das pessoas fica melhor, como a performance do time ela melhora também, tá? Então, quando as pessoas se escutam, quando elas se conectam, elas dão mais suporte umas para as outras e elas conseguem fazer com que juntas elas ultrapassem as dificuldades do time, ok? Então, aqui a ideia é que você ensine as pessoas a considerar a opinião dos outros. Meu Deus, Ingrid, como é que eu vou ensinar os membros do meu time a considerar a opinião dos outros? Como? Deixa eu dar um oizinho aqui. O meu pai entrou, a Isabel entrou, a Simone entrou. Legal, gente, sejam bem-vindos. Como eu faço para que as pessoas considerem a opinião dos outros? Só existe uma maneira: você considerando a opinião dos outros. Eu sempre comento que eu tive um líder sensacional que nunca precisou me falar isso. Ele sempre fez pelo exemplo. Então nós tínhamos reuniões mensais, né, de equipe. A Lúcia, não sei se tá aqui agora, mas a Lúcia era minha colega de time, ela vai concordar. A Sandrine estava aqui também, tá aqui, ela era minha colega naquela época também. Então, a gente tinha um líder que considerava a opinião dos outros. Em reuniões de time, ele escutava, né? Ele perguntava o que a pessoa tinha achado, ele realmente levava em consideração o que a pessoa estava falando, né? E assim ele ensinava pelo exemplo. Não tem como você ensinar os outros a considerar a opinião dos colegas se você mesmo não faz isso, tá? Então a opinião de todo mundo importa, tá? Isso não quer dizer chegar num consenso, isso quer dizer que todos vão ser escutados, ok? Então, habilidade número 4,
ensinar as pessoas a considerarem a opinião dos outros, tá? Aqui numa tradução livre. E habilidade número 5, gente. Aqui também tradução livre, tá? Manter pessoas atualizadas sobre o desempenho. Meu Deus do céu, isso aqui é básico, tá? As pessoas precisam saber como é que tá o desempenho delas, tá? As pessoas precisam saber como elas pessoalmente, como elas individualmente estão indo e como elas em equipe estão indo, tá? Então, essa aqui é a base, né? Você precisa reportar isso para as pessoas, tá? E isso não pode acontecer a cada 6 meses, você tem que fazer isso continuamente. Por isso que eu bato na tecla das reuniões individuais e das reuniões de equipe. Isso aí é a agenda do líder. Essa semana eu mandei um e-mail para o meu grupo VIP, tá? Do WhatsApp, mandei uma mensagem de voz e mandei um e-mail também para quem tá no meu grupo VIP. Se você não tá no meu grupo VIP de WhatsApp, entra no link da bio. Se você quer entrar no meu grupo VIP de e-mail, me manda um direct que eu te incluo, né? Eu comentei sobre, quer ver uma ferramenta simples de gestão de pessoas, em que você consegue engajar pessoas, motivar pessoas, dar feedback, é uma ferramenta só, reuniões individuais, tá? É nelas em que você vai reportar os avanços para as pessoas, tá? É nela que você vai fazer ajustes, é nela que você vai acompanhar, é nela que você vai identificar obstáculos, tá? E as reuniões de equipe você vai fazer para atualizar a sua equipe de como é que tá o time no todo, tá? Você vai fazer com que as pessoas trabalhem em equipe, você vai dar assuntos paroquiais, que eu brinco, né? Você vai passar assuntos paroquiais. E aí ele fala sobre lead e lag indicators, tá? E aí que ele chama de inputs e outputs, né? Então que o líder ele possa sempre trazer para o seu time da onde vem aquele indicador, né? Qual foi o input para gerar aquele indicador, né? E qual foi a saída, qual foi o resultado. Então, a gente precisa manter as nossas equipes atualizadas sobre o desempenho, tá? E isso significa trazer dados, trazer resultados, trazer do porquê daqueles resultados, da onde eles vieram, qual a necessidade daqueles resultados, né? Explicar o porquê daquilo ali e dar o resultado para a pessoa, ou seja, mostrar o desempenho. Certo, gente? Então, vou lá sempre fazendo uma atualização para quem está entrando. Estamos falando sobre um capítulo do livro Neuropower, que falou de neurociência para liderança. Estamos falando sobre as 6 habilidades, eu não esqueci de colocar o título da live. 6 habilidades para impulsionar o seu time, tá? Recapitulando as 6 habilidades, né? Para quem chegou agora. 6 habilidades. Primeira habilidade, criar um ambiente seguro. Segunda habilidade, empoderar as pessoas para que elas se expressem livremente. Terceira habilidade, criar entregas, identificar entregas e celebrar pequenas conquistas. Quarta habilidade, facilitar a empatia através da escuta ativa, né? Ensinar as pessoas a terem empatia e a escutar os outros, a considerar a opinião dos outros. Quinta habilidade, manter as pessoas atualizadas sobre o desempenho. E a sexta e última habilidade, falei para vocês que a live era curtinha hoje, né? Qual é a sexta habilidade? Criar, olha só que interessante, criar esperança para o futuro. E aí ele comenta o seguinte, ó, que o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar entre antecipação e ansiedade. Aí eu pensei, nossa, que interessante. Tá? A única forma do nosso cérebro entender a diferença entre antecipação e ansiedade é a forma como a gente interpreta o que vai acontecer, tá? E aí ele faz uma diferenciação. Ingrid, qual é a diferença entre ansiedade e antecipação? Quando eu estou ansiosa, eu tenho um temor com relação ao futuro.
Quando eu estou ansiosa, eu tenho uma... Peraí, gente, que acabou minha bateria. Acabou não, tá acabando minha bateria, você sabe que meu celular é uma função, né? Quando eu me sinto ansiosa, eu temo o futuro, tá? Eu tenho medo do futuro. Quando eu me antecipo, eu geralmente relaciono a algo positivo. Qual é o papel do líder aí? É transformar a ansiedade em antecipação. As pessoas não podem ter medo do futuro. Elas têm que criar uma imagem de que algo positivo está vindo. Ingrid, como é que eu faço isso? Como é que eu transformo a ansiedade em algo positivo? Criando uma visão de futuro, tá? Isso aqui foi a minha interpretação, tá? Todo líder precisa ter a capacidade de criar uma visão de futuro. É exatamente uma visão de futuro que vai tirar a sensação desconfortável que as pessoas às vezes têm do que vai acontecer no futuro. Elas ficam ansiosas com isso. Agora, se tu diz para elas assim, ó, gente, nós estamos hoje aqui e nós vamos chegar aqui. Isso é uma visão positiva do futuro, tá? E aí o autor termina comentando que se um líder é capaz de ter essas 6 habilidades, né? Gerenciar essas 6 habilidades, e ele explica essas 6 habilidades através da neurociência, ele vai ter um time que vai gerar resultados, ele fala breathtaking, alguma coisa assim, ou seja, resultados de tirar o fôlego, resultados incríveis, né? Espero que eu esteja falando direitinho, que eu não me lembro exatamente qual era a palavra, né? Mas, então assim, gente, vamos só fazer aqui um resumão, né? Quais são as 6 habilidades para impulsionar o resultado do seu time? Habilidade número 1, criar um ambiente seguro, dando autonomia para as pessoas. Quando as pessoas sentem que elas são autônomas, elas sentem que elas podem dar o seu melhor. Habilidade número 2, né? Aprender a criar um ambiente onde as pessoas possam se expressar livremente, onde elas possam sempre dar a sua opinião. Cuidado, sempre dar a sua opinião não significa que tu vai tentar chegar num consenso, significa que todos vão ser ouvidos, ainda que no final você que tome uma decisão. As pessoas tendem a comprar decisões quando elas são ouvidas, ainda que elas não concordem, ok? Habilidade número 3. Estabelecer 3 a 4 entregas conectadas com a estratégia e celebrar pequenas conquistas, ok? Habilidade número 4. Facilitar a empatia. Quem aí tá ouvindo os gritos do meu filho é normal, tá? Ele passa ou o dia falando ou o dia gritando. Ele passa o dia na escolinha, né? Aí vocês veem que ele tá ali agora com os meus sogros brincando de alguma coisa. E eu aqui competindo para ver quem grita mais alto, né? Então, habilidade número 4, as pessoas têm necessidade, né? Então, aprender a como facilitar a empatia através da escuta ativa, tá? Então, ajudar as pessoas a considerarem a opinião dos outros. Como fazer isso? Você considerando a opinião dos outros. Habilidade número 5, manter as pessoas atualizadas sobre o desempenho individual e coletivo da área. Então é importante que as pessoas saibam como elas estão indo. E isso não se faz só na avaliação de desempenho. Isso tem que ser feito sempre, tá bem? Por isso das reuniões individuais e das reuniões de equipe. E habilidade número 6, criar esperança para o futuro. E aqui eu traduzi em criar uma visão de futuro, tanto para o time quanto para o time, como que essa visão de futuro se conecta com a estratégia. Gente, era isso, né? Agradeço aí as pessoas que entraram. Quem tá entrando agora, essa live ela vai ficar salva, tá? Lá no meu YouTube, eu vou deixar ela salva lá. Então, quem perdeu, vai correr lá. É uma live curta, poucas dicas. E na semana que vem, eu coloco um trechinho dessa live aqui no Instagram. Mas quem quiser conferir ela na íntegra, vai lá, corre no meu YouTube, que eu já vou baixar ela aqui e vou deixar à disposição lá,
tá bom? Legal, Aline. Eu que agradeço pela presença de todos. Espero que tenha ajudado. Tentei dar uma resumida aqui ao longo. E aguardo vocês aí na próxima live. Obrigada pela presença de todos, gente. Um beijão.